de 2025, como a pastora Rosângela falou aqui, na abertura do culto, né? Estamos já na finaleira desse ano. E Deus tem uma palavra ao nosso coração, para que no próximo ano, 2026, sejamos ainda mais gratos ao Senhor, sejamos ainda mais comprometidos com o propósito que Deus tem nas nossas vidas, amém? Quem encontrou 2 Timóteo 4, versículo 6, vamos ler a palavra do Senhor. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eita glória, aleluia, glória a Deus. Só de ler a palavra a gente já sente o poder de Deus, pastor, né? Diego, né, pastor? Só de ler o texto a gente já sente a glória do Senhor, amém? Fique à vontade, se assente. Vamos usar bastante a Bíblia hoje, se você quiser me acompanhar nos textos, amém? Glória a Deus. Estava orando ao Senhor quando recebi a mensagem do pastor Jefferson, acho que ele deve estar nos assistindo, né? Um abraço, pastor Jefferson, pastora Daniele, que estão em viagem. E comecei a falar com o Senhor, o que Ele gostaria de falar conosco nesta manhã. Primeiro Ele fala com a gente, né? O mensageiro, e o mensageiro transmite à igreja a palavra do Senhor. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, vivendo o propósito de Deus. Se nós começarmos a avaliar esse ano de 2025, como que foi o seu ano? Quais foram as dificuldades que você teve durante esse ano? E o fato é que passou muito rápido, né? O ano passou voando. E quando a gente viu, já estava acabando as atividades, né? Escola bíblica, né? Os departamentos, tudo. E passou muito rápido realmente esse ano. E eu creio que é o cumprimento da palavra, porque Jesus breve vem. Então, os dias já estão sendo abreviados, eu creio, né? Então está passando muito rápido. E muitas vezes a gente se perde, né, durante o ano, em viver o propósito do Senhor. Muitas vezes a gente acaba se envolvendo com tanta atividade, né, com tanto trabalho, por assim dizer, né? E acaba perdendo um pouco o foco principal das nossas vidas. E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nesta manhã. E quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vemos que o tema principal dessa carta é a perseverança inabalável na fé. E são 4 capítulos, depois você pode ler, quem sabe aí no período da tarde, né, fazer uma leitura dessa carta. E Paulo, ele enfatiza muito a perseverança na fé. E quando ele escreve essa carta, é uma das últimas cartas que ele escreveu, e ele estava na prisão. E ele já sentia que o seu fim estava chegando, ele estava próximo do seu martírio, onde ele seria decapitado por amor ao Evangelho, ali em Roma, né? E então, quando ele escreve, ele não escreve como um derrotado, mas ele escreve como um cumpridor do propósito de Deus. E é muito forte, irmãos, porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós não temos palavras, né, para descrever tudo que esse homem viveu na obra e no reino de Deus. E quando ele escreve a Timóteo, Timóteo era o seu filho na fé, era um jovem pastor da igreja de Éfeso, e ele escreve essa carta para Timóteo. E é interessante porque quando você lê ali no capítulo 1 dessa mesma carta, e o versículo 6 e 7, eu acredito, irmãos, eu quero entender que Timóteo talvez fosse um pouco tímido. Sabe aquela pessoa que é tímida, que é medroso, que, ai meu Deus, mas eu não vou dar conta de ser um pastor. Ah, mas eu não vou dar conta de ser um obreiro. Ah, mas eu tenho medo disso. Ah, mas eu tenho medo de errar. Imagina um jovem, né, assumindo
o pastoreio de uma igreja. Realmente não é fácil, né? Eu acredito que Timóteo, ele era assim, dessas pessoas mais tímidas, né? Um pouquinho mais devagar, quem sabe. E Paulo, quando escreve para ele, ele fala assim, olha só, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode ler o texto comigo. Capítulo 1, versículo 6. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Que interessante, eu comecei a estudar o que significa despertar o dom que há em ti. E quando a gente vê na tradução do grego, o dom significa carisma. E o significado desse dom é como se fosse uma fogueira acesa. Sabe quando você vê aquele braseiro aceso? É como se fosse ali aquele fogo aceso, né? O derramar do Espírito. E quando Paulo fala assim, olha, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Um dia você foi chamado e alguém colocou as mãos sobre você. Alguém te ungiu e te entregou uma ferramenta. Mesmo que você não tenha sido ungido aqui nesse altar, mas Deus te entregou um dom. Você tem um dom. Ah, missionária, mas eu sou tão tímido, eu não tenho nenhum dom, eu não sei o que eu vou fazer na obra de Deus. Não é verdade. Todos nós que fomos, né, um dia entregamos a vida a Cristo, nós já recebemos um dom e uma ferramenta de trabalho. Eita glória, aleluia. Então quando Paulo fala assim, ei Timóteo, eu já coloquei as minhas mãos sobre você, mas a responsabilidade de despertar o dom está nas tuas mãos. Ei, a responsabilidade da fogueira continuar acesa está nas tuas mãos. Aleluia. Que coisa linda, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele fala desperte o dom que está em ti, não significa que o dom está morto, mas era necessário ativar novamente este dom. E ao decorrer deste ano, como que foi? Você conseguiu ativar esse dom que há na sua vida? O que você conseguiu fazer na obra de Deus? Você conseguiu viver o propósito que Deus tem na tua vida nesse ano? Aleluia. É uma pergunta que fica para nós nessa manhã. Que tremendo, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, o medo é o maior inimigo e que não nos deixa viver o propósito de Deus. Durante esse ano na escola bíblica, eu pude observar, por exemplo, quando chegava a escala dos 10 minutos de palavra, por exemplo. Ah, missionária, não me coloca, porque eu não estou preparado. Ah, missionária, eu tenho muito medo, eu sou muito tímida. Aleluia, e daí eu tinha que remanejar toda a escala novamente, Pascal, porque a pessoa não se achava digna, capaz de estar aqui trazendo uma palavra. Ei, deixa eu te falar, é tempo de ativar o dom que Deus colocou na sua vida. Levante a tua mão que eu quero profetizar. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos irmãos que estão aqui. Eu profetizo sobre quem me assiste também nesta manhã, que o dom que o Senhor entregou para essa pessoa começa a ser ativado novamente. É como uma fogueira acesa, é como uma brasa viva, Senhor. Toca agora, Senhor, na mão dessa pessoa. Toca agora, Senhor, e ativa este dom novamente. Ativa. Se você crê, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oh aleluia. Não deixa o medo te dominar. Se está com medo, vai com medo mesmo. Está tremendo, que nem eu estou tremendo aqui, vai tremendo mesmo. Está transpirando, está suando frio, vai assim mesmo. Mas cumpra o teu chamado, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa manhã. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Porque vai chegar o dia que você vai receber uma coroa de vitória. Aleluia.
Oh, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E quando nós lemos o texto aqui do capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo ele faz uma declaração dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo, tudo que ele já tinha passado nas viagens missionárias, todas as perseguições, açoites, e agora ele estava na prisão, e ele estava próximo de ser decapitado. Você imagina como estava a alma deste homem, só que o seu espírito estava convicto de que a morte não seria algo ruim, mas que seria apenas uma passagem para algo maior. Aleluia, ele tinha plena convicção do que ele ia receber após a sua morte. Aleluia, ele não estava com medo, ele não estava se sentindo derrotado, muito pelo contrário, ele estava sendo vitorioso naquele momento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ele se vê com uma oferta nas mãos do Senhor, porque para viver o dom de Deus, para viver o propósito de Deus, realmente nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício. E o próprio Paulo diz na sua carta aos Romanos, que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, em santidade ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então ele vê a morte apenas como uma transição, mas ele não vê isso como derrota, porque ele tinha convicção de quem o tinha chamado. Aleluia, ele próprio declara nas suas cartas dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, você sabe em quem você tem crido, você conhece esse Deus que você crê. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo no versículo 7: combati o bom combate. A primeira parte desse versículo, a vida cristã, meus irmãos, ela é um combate, ela é uma luta diária, só que ela é um bom combate. E aí eu fiquei perguntando, se existe o bom combate, existe o mau combate também, E é interessante porque, o que seria aqui o mau combate, Seria uma vida sem propósito de Deus. É uma vida onde a gente luta com as próprias forças, é uma vida que a gente luta apenas por vaidade de conquistar alguma coisa, é uma luta que a gente luta, quem sabe, por orgulho, não sei, quem sabe para receber aplauso do homem, eu não sei. É uma luta que é em vão no final, é uma vaidade própria nossa, e a gente deixa de viver o propósito de Deus. Isso sim é o mau combate. Mas agora ele fala assim: eu combati o bom combate. Ele está dizendo: eu lutei por aquilo que vale a pena. Meu Deus, eu lutei, Bruno, por aquilo que vale a pena. Deixa eu te perguntar, você lutou por aquilo que vale a pena esse ano? Você lutou por aquilo que vale a pena? Você conseguiu lutar por aquilo que vale a pena? O Espírito Santo está falando conosco. Essa luta que você travou o ano todo de 2025, valeu a pena? Qual foi o objetivo que você alcançou? Você conseguiu sentir Deus nessa caminhada? Você conseguiu sentir o amor de Deus na tua vida esse ano? Aleluia, meu Deus, é muito forte, irmãos. É muito forte. E eu comecei a estudar esse texto, irmãos, porque me veio uma pergunta: quando que começou esse bom combate de Paulo? Abra comigo lá sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Abre lá rapidinho. Atos, capítulo de número 9. Eu quero ler essa palavra com você. Olha, antes que começa o bom combate de Paulo, você conhece a história, eu não vou repetir. Paulo, ele era perseguidor dos crentes, ele era matador de crente. E ele perseguia porque na sua religião, na sua religiosidade, ele achava que ele estava certo. Até que, quando ele estava indo a caminho de Damasco, o Senhor teve um encontro com Paulo. O Senhor Jesus se revelou a ele.
E quando Jesus se revela a ele, ele perde a visão. E ele entra em Damasco e ele fica ali 3 dias, em jejum e oração, porém com os seus olhos cegos. E aí Deus levanta um homem chamado Ananias e diz, aqui no versículo 15 do capítulo 9, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Esse era o bom combate de Paulo. Esse era o propósito que Deus tinha estabelecido para ele cumprir. E não era pouca coisa, irmãos, porque só de pregar para os gentios, só de pregar para os reis e para toda a nação de Israel, este era o propósito. E diz aqui o texto que, no versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eita glória! E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aleluia, glória a Deus. Neste momento Paulo, ele se coloca na posição de soldado, ele se coloca na posição de servo, ele se coloca na posição de filho obediente, e ele começa a cumprir o propósito do Senhor. Agora você imagina um homem que matava cristãos, que perseguia a igreja, e ele vai chegar nos lugares para pregar o evangelho. Agora você imagina a situação desse homem. Mas Deus levanta parceiros, companheiros, que acompanham Paulo, e ele começa a pregar o evangelho do Senhor, ele começa a viver esse propósito do Senhor. É muito importante entender, quem sabe assim como Paulo ficou cego, e ali naquele processo, quem sabe você está aqui nessa manhã, ou você me assiste, e você não consegue ver, você não consegue entender o propósito que Deus tem na sua vida. Então essa manhã você pode falar: Espírito Santo, tira as escamas dos meus olhos espirituais, e faça com que eu veja o teu propósito, para que eu viva ele no novo ano que vai se iniciar. Porque aquele que não vive a vontade, o propósito de Deus, ele se torna frustrado, porque é como se faltasse algo na vida da pessoa. Eu não sei como que é com você, mas quando eu estou um pouquinho assim, meia lerdinha, meia relaxadinha, a gente já sente algo estranho no ar, sim ou não? Quem já provou da glória de Deus? Quem já teve um encontro com Jesus? Meu Deus, quem já teve uma experiência com Ele, não consegue ficar de braços cruzados. E deixa eu te falar algo nesta manhã. O teu trabalho que você se mata, 2, 3 empregos, ele não preenche o vazio da tua alma. Porque se você fizer um propósito com Deus de fazer a obra dEle, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir o que você precisa. Então muitas vezes eu quero resolver na força do meu braço, eu quero conquistar coisas com a minha força individual, e aí no final vem frustração, no final vem a tristeza. Você olha para o final do ano e você fala assim: meu Deus, eu trabalhei tanto e eu não consegui conquistar nada. E o Senhor está falando: faça a minha vontade, faça a minha vontade, viva o meu propósito, porque eu vou suprir as tuas necessidades. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, seguir a Jesus é entrar numa batalha. O próprio Paulo diz, em Efésios 6, 11, 12, ele fala assim: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta
ela não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quando nós nos revestimos da armadura de Deus, é possível viver o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Primeira coisa que Ele declarou: combati o bom combate. Segunda coisa que Paulo declara: acabei a carreira. Ou seja, o propósito exige perseverança. Se eu não perseverar, eu não vivo o propósito. Se eu olhar para a luta, se eu olhar para a afronta que vem contra a minha vida, eu largo tudo, eu deixo tudo para trás, eu vou viver a minha vida, né? Como é que é? Tem uns crentes modernos que falam assim, pastora Rosângela: eu vou dar um tempo nesse negócio de ministério, eu vou dar um tempo nesse negócio de igreja, né? E aí dá o tempo, né? Eu dá o tempo para o inimigo vir e destruir a sua vida e a sua chamada. Esse aí que é o tempo, né? Que fala, né? Porque quem quer dar tempo para Deus, né? Vai dar tempo para o capeta destruir a sua vida e a sua família. É isso que eu entendo, né? Meu Deus. Então olha só, ele diz assim: acabei a carreira. E é interessante que em todas as cartas de Paulo, ele vai usar uma linguagem de exército, de militar, né? Os termos que ele usa, ele fala de corrida, ele fala de atleta, ele fala de alistamento militar. É muito forte os termos que ele usa, porque eu entendo que Paulo, ele teve uma vida muito disciplinada como homem. Eu acredito que ele era assim, um homem disciplinado, né? Porque se nós não tivermos uma disciplina, a gente não consegue viver o propósito de Deus, sim ou não? Né? Eu olho por mim mesmo, tem dia que eu estou morgada, tem dia que eu estou folgada, né? Falei, poxa vida, se eu pudesse eu não ia, né? Se tivesse outro, eu ia bater um fio para pedir para me substituir, porque tem dias que a gente não está legal, né? Porém, quando há uma disciplina de oração, quando há uma entrega total, é diferente. Então ele fala assim: eu acabei a carreira, eu completei a corrida, aleluia. Eu acho que não tem coisa mais frustrante de quando você está participando de uma maratona e você não consegue chegar na linha final, sim ou não? Né? Quem aqui já participou de corrida, maratona? Né? Você está ali, né, correndo, se esforçando, e o outro chega na sua frente. Querendo ou não, fica frustrado, né? O importante é quando você começa a corrida, você chegar e passar a linha de chegada. Esse é o alvo, né? Então, quando Paulo fala assim: eu passei a linha de chegada, eu cheguei no final, eu cumpri o propósito de Deus. Eita glória! Meu Deus, você consegue se imaginar nesse dia, irmão? Você consegue se imaginar? Porque se Jesus não arrebatar a igreja logo, ele pode vir para mim e para você. E você vai falar assim: eu consegui vencer. Eu venci essa maratona, eu venci essa jornada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E aí ele fala para Timóteo dizendo, olha lá comigo lá em 2 Timóteo capítulo 2. Olha que interessante que ele fala aqui para o filho dele na fé, Timóteo. Eita glória. Timóteo capítulo 2, ele fala assim: se você quer vencer essa carreira, essa maratona, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo não está falando assim: ei, seja um coach famoso, vai lá procurar o fulano. Não, ele está falando assim: fortifica-te na graça, porque a graça de Jesus nos basta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E aí agora é forte, ó. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Tem algum soldado aqui nessa manhã? Jesus está falando assim: ei, sofre comigo as aflições de Cristo, porque para viver o propósito não é fácil. Nós vamos sofrer por amor a Jesus, nós vamos derramar lágrimas por amor a Jesus.
Eita, vai ter muito choro para viver o propósito. Vai ter muita renúncia para viver o propósito. Não é assim fácil. Não é assim de mão beijada que vem para nós. Precisa, estar disposto a se dobrar em oração, a descer com a boca no pó em oração. Aleluia. E ele fala: ei, Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo, como um bom soldado. O soldado que ele está com a sua farda, que ele está com as suas armas, ele não pode sair do meio do pelotão, ele não pode sair da fileira, ele não pode sair, ele não pode abandonar o seu posto. Aleluia. Ele precisa sofrer junto com Jesus, participar das aflições de Jesus. E eu te pergunto, é fácil? Não é fácil, mas faz parte do chamado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo para Timóteo, versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Ou seja, quando eu entro para participar de uma maratona, eu vou ter que cumprir algumas regras. Não é assim, chegar e já entrar e já querer sair correndo, não. Existem regras que eu preciso cumprir. Aleluia. Por exemplo, semana que vem vai ter oração na madrugada, 5:30 da manhã, certo? Por que vai ter oração? Porque é Santa Ceia, no outro domingo. Então o bom soldado de Cristo, ele coloca o relógio, Pascal, para despertar 10 para 5, não sei. E 5:30 da manhã ele está aqui com o joelho dobrado, porque ele se alistou e ele não pode fugir da guerra. Meu Deus, é tremendo isso daqui, irmãos. Existe regra para se cumprir. Mas eu quero ser um obreiro, eu quero ser isso, eu quero ser... Sim, Deus tem tudo isso para a sua vida. Mas se você não estiver disposto a sofrer com Jesus, a cumprir regras, a renunciar ao teu... mas eu penso que é assim, eu acho que é assim. Eu não concordo com o que o pastor fala. Não, se eu fosse o pastor, eu fazia assim, eu não gosto desse jeito. Pois é, aquele que se alista, ele não tem muita escolha não, a não ser cumprir a ordem daquele que o alistou. Aleluia. E é interessante porque, meu Deus do céu, é forte isso daqui. Quando Paulo escreve também aos Coríntios, eu vou ler aqui para você, lá no capítulo de número 10, ou melhor, no capítulo de número 9, versículo 24, olha o que ele fala aqui, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, só vale a pena você entrar numa corrida para passar a linha de chegada e receber o troféu de vitória. Porque entrar numa corrida para ser um perdedor é frustrante, frustra demais. Aleluia. Versículo 25: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível. Quem está participando agora vai ter a maratona do final do ano, acho que ali nas Cataratas, eu não sei onde que é feito. E tem muita gente que treinou o ano inteiro para receber um prêmio mais corruptível, um prêmio dessa terra. Agora eu e você, nós estamos alistados no exército celestial. Aleluia, o nosso comandante é Jeová. Então, meus irmãos, olha que tremendo, quando ele fala aqui no versículo 25, é uma coroa corruptível que as pessoas recebem aqui na terra, mas a nossa é incorruptível. É tremendamente gloriosa essa coroa que nós vamos receber. Aleluia, é uma recompensa eterna. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, qual que é o foco aqui? É correr para vencer, é correr para chegar na linha de chegada e levantar a bandeira da vitória. Aleluia. Eu acho tão lindo, quando o atleta ele passa a linha de chegada, a bandeira é levantada, aleluia, porque é a bandeira da vitória. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus.
E é interessante porque ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, deixa eu ler aqui para você. 2 Coríntios, capítulo de número 13. Oh glória, aleluia. Versículo de número 5. Olha o que Paulo fala aqui. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Esse texto é muito forte. Esse texto é muito confrontante. Ele fala assim: examina você mesmo, se você ainda permanece na fé. Ele não está falando de frequentar uma igreja. Ele não está falando de ser membro de uma igreja. Ele está falando assim: você ainda permanece ligado na videira que é Jesus? Você ainda está ligado no mistério ainda com Jesus? Ou você está sendo uma pessoa que cumpre um ritual todos os domingos? Não, hoje é dia de ir no culto. Não, hoje eu tenho que bater cartão lá na igreja. Ele não está falando isso, ele está falando assim, ó: se examina se você ainda permanece na fé. Deixa eu te falar algo, irmãos, que toda vez que eu vou pregar, eu sinto assim, muita batalha na minha mente. Eu não sei quem prega aqui se é a mesma coisa, mas assim, a gente sofre muita batalha na mente, muito ataque na mente. O inimigo vem e fala assim: ei, você não vai pregar. Isso daí é tudo lorota, o que você vai pregar isso? Vem muita seta na mente, vem muita batalha na mente. E é nessas horas que a gente vê se realmente a gente ainda está crendo na palavra, se a gente ainda está crendo no Evangelho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito forte, irmãos. É muito tremendo isso daqui. E quando ele fala acabei a carreira, ele também escreve, muitos falam que não é Paulo. Para mim, eu acredito que seja Paulo que escreve aos Hebreus, porque é uma linguagem muito parecida com a linguagem de Paulo. E quando ele escreve em Hebreus capítulo 12, aleluia, versículo 1, ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí eu fiquei estudando e meditando, por que ele fala de embaraço e por que ele fala de pecado? O embaraço não chega a ser um pecado, mas é algo que impede você de se movimentar nessa carreira. Eu não sei qual é o embaraço que foi na sua vida durante esse ano. Eu não sei se foi muito trabalho, que você assumiu muito trabalho. Eu não sei o que aconteceu com você, que meio que te prendeu espiritualmente. Então ele fala assim: deixa todo o embaraço. Depois ele fala: e o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí ele fala assim: corramos com paciência. A palavra paciência, a origem dela significa perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ei, meu querido, meu desejo, quando nós chegar lá na eternidade, é olhar nos seus olhos e te ver lá. O meu desejo é te ver lá. Eu quero te ver lá, meu irmão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Corramos essa carreira, irmãos. Se não consegue ir andando, irmãos, vai de joelho. Se não consegue de joelho, vai se arrastando, mas vai, irmão, não fica para trás não. Em nome de Jesus, não fique para trás. Não vale a pena, irmãos. Meu Deus, não vale a pena ficar para trás. Aleluia. E ele fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem sabe você está aqui ou me assiste e fala assim: missionária, eu fui muito entristecido na igreja, fui muito humilhado na igreja. Faz parte.
Porque quando a gente passa algum perrengue na igreja, é porque o Espírito Santo quer tratar o nosso caráter. Primeiro ele quer tratar a gente, né? E aí ele fala assim: ei, você não pode olhar para a fraqueza do seu irmão, que está do seu lado. Você não pode olhar para o defeito do pastor, da missionária, porque se você olhar para o defeito dela ou dele, ele pode se consertar com Deus e subir, e você pode ficar. Então ele fala assim: ei, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Aquele que teve um encontro com Jesus, ele não desiste, irmãos. Ele não vai sair da igreja porque o A, o B me entristeceu. Não, ele vai olhar para Jesus, porque é Ele que é o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Aleluia, glória a Deus. E a última afirmação que ele faz, ele diz assim, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, isso aqui é muito forte. Guardei a fé, ou seja, ele foi fiel ao Evangelho até o fim. Porque nessa época, quando ele escreve para Timóteo, já havia muitas falsas doutrinas na igreja naquela época. Já havia muitos falsos mestres. E ele escreve para Timóteo dizendo, olha só, lá na primeira carta a Timóteo, deixa eu ler aqui para você. Glória a Deus. Eita glória. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha o que Paulo escreve a Timóteo dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então ele já tinha alertado a Timóteo dizendo que a apostasia é muito eminente nos nossos dias. Há muitas pessoas se apostatando do verdadeiro evangelho. Há muitas pessoas que já estão meio que inventando um evangelho diferente. Até para comprar uma Bíblia hoje, você tem que ficar atento, porque as Bíblias estão sendo modificadas em algumas partes. Então, realmente essa palavra está se cumprindo nos nossos dias. Então, quando ele fala assim, eu guardei a fé, ele está dizendo, eu fui fiel ao Evangelho de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. E é interessante, irmãos, porque quando eu estava estudando, o Espírito Santo falou dizendo, olha como que foi a vida, o propósito na vida de Paulo. Eu quero voltar lá no livro de Atos e ler para você. Lá no capítulo 26 de Atos, eu já estou caminhando para o final. Olha só, Atos capítulo de número 26. Vocês lembram que quando nós lemos Atos capítulo 9, o propósito de Deus era pregar para os gentios, era pregar para os reis, e era para pregar para a nação de Israel. E aqui Paulo, ele cumpre o propósito dele. Atos 26, aleluia, versículo 15. Aqui ele estava diante do rei Agripa, e ele diz assim, ó: e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Ou seja, ele estava preso, ele estava diante de autoridades, mas ele estava cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Nós não estamos presos, nós estamos com liberdade total, e muitas vezes achamos difícil cumprir o propósito do Senhor. Quando eu li isso aqui, eu me impactei, eu falo, meu Deus, realmente ele foi fiel ao chamado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a última parte, primeira parte, combati o bom combate. Segunda parte, eu corri, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E a última parte, ele fala assim, agora uma coroa, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama aqui a vinda do Senhor? Existe uma coroa para você, existe uma coroa de vitória para você, meu irmão. É por isso que o inimigo luta contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, porque existe uma coroa de vitória para você. Aleluia. E é interessante porque essa coroa é a recompensa, é o prêmio que o Senhor vai te entregar naquele dia. Aleluia. Aqui ele não está falando de salvação, ele está falando realmente de um galardão, ele está falando de um prêmio que você vai receber. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, e eu creio, né, a minha visão é pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio, irmãos, que vai chegar, né, a igreja, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, onde ela vai receber ali os galardões, né, onde que as nossas obras serão passadas pelo fogo, se nós fizemos de coração ou não, ou fizemos para o homem, enfim, né, está lá na palavra também isso. Então a gente vai receber ali os galardões da parte do Senhor, e vai ser tremendo, irmãos. Então vale a pena perseverar. E a coroa de justiça, olha só também o que João fala aqui, e com isso eu já quero concluir aqui a mensagem. Apocalipse 3, versículo de número 11. Glória a Deus, isso aqui é muito forte. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você já tem recebido da parte de Deus? Como diz o profeta Eliseu lá para a viúva, né? O que você tem na tua casa? Eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Eita glória. Tem um pouquinho de azeite na botija ainda? Tem? Tem? Fica de pé comigo. Vamos colocar esse azeite para multiplicar nessa manhã? Eita glória, vamos colocar esse azeite para multiplicar, porque o Senhor já está derramando a unção aqui nessa manhã. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Aleluia, glória a Deus, que tremendo. Preserva o que você já recebeu. Essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja fiel, mas ela era uma igreja vulnerável. Muitas vezes se deixava levar por outras coisas. E o Senhor está falando, ei, guarda o que você tem. Você tem azeite? Você tem fé? Você tem esperança? Você tem desejo de viver o propósito de Deus em 2026? Amém?